farra das emendas? Deputado Hugo nem se importa. Por que essa farra das emendas? Ninguém faz nada de graça, né, minha filha? Quem planta emendas, colhe apoio. Mas o senhor distribuiu 11 milhões extras em emendas para cada deputado. Isso é um escândalo. Escândalo, é o povo sem água e eu recebendo medalha por reformar a quadra de tênis da sogra do prefeito. Deputado, por quê? Mesmo com milhões em emendas distribuídas, o povo continua sem acesso à saúde, transporte e educação de qualidade. Educação de qualidade? Isso só complica. Gente bem informada vira problema. Prefiro manter tudo como está, calado e dependente. Você sabia que esses 11 milhões extras que liberei para cada deputado é secreto? Ninguém sabe para que deputado eu enviei. Se é para escolher entre o povo e os meus amigos, adivinha quem ganha emendas e quem ganha discurso? Eu acho a coisa mais fofa quando vejo um escravo do trampo me defendendo e achando isso tudo bonito. Emenda parlamentar devia melhorar a nossa vida, né? Mas parece que só melhorou a deles. Dinheiro tem. O que falta é vergonha na cara de quem desvia. Em vez de usar as emendas para saúde e escola, eles fazem pista de pouso na fazenda da família. E o povo fica no abandono. Você já paga tudo por mim. Custa nada se inscrever no canal também, né? Vai, clica aí. Faz esse favor para a democracia. Gente, nós vamos começar aqui a desdobrar um pouco do que você soube ontem, logo cedo. A Polícia Federal deflagrou uma operação de busca e apreensão, bloqueio de verbas, bloqueio de bens, logo pela manhã. Essa operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, porque menciona um deputado federal. Deputado federal Júnior Mano, do PSB do Ceará. Este deputado está hoje no PSB, mas os fatos investigados remontam às últimas eleições municipais, quando ele era integrante do PL. Ontem, a Juliana Braga, que trabalha no Estúdio I, revelou uma série de coisas. 6 de cada 7 projetos apresentados por esse deputado para justificar o envio de emendas foram recusados por inconsistências. A Juliana Braga também revelou que o montante que está sob investigação é de mais de 120 milhões de reais. Eu voltei às fontes hoje para entender, primeiro, qual é o tamanho do problema. E, gente, é assustador, é bem grave. Eu vou explicar para vocês exatamente como a fonte me explicou. Há um segundo inquérito que menciona este mesmo parlamentar no Supremo Tribunal Federal por crime comum. Ainda, aonde as coisas se cruzam? As coisas se cruzam quando a investigação aponta o seguinte em seu relatório enviado ao Supremo: que o que os servidores ou os colaboradores indicaram à Polícia Federal é de que quando havia o esquema das emendas, as emendas eram liberadas pelo deputado para interferir nas eleições, fazia-se ali meio que a compra da eleição por meio de caixa 2, né? O exemplo mais cristalino é o do Bebeto do Choró, né? Da cidade de Choró, ele está foragido, inclusive. Daí, a partir do momento em que você comprou, teve o seu aliado eleito com dinheiro desviado das emendas, você levava para essa prefeitura conquistada um esquema já todo montadinho de prestação de serviços, que ia, sei lá, de asfaltamento e construção até transporte público. E aí, a polícia entrega para o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, o relatório dizendo: esses contratos, já de cartas marcadas, né, possibilitados pelo desvio da emenda, levam à suspeita de que havia ali um conluio para favorecer organização criminosa, crime organizado, e menciona o PCC. Não é possível dizer que diretamente o deputado tem uma conexão a esta altura do campeonato, mas a polícia coloca sim como uma linha de investigação o fato de que o jogo de cartas marcadas, possibilitado pelo desvio das emendas, irrigava o primeiro comando da capital.
Essa é uma das linhas de investigação. Importante dizer para vocês que, em nota ontem, a assessoria do deputado Júnior Mano negou qualquer tipo de irregularidade, diz que o deputado não conhece as acusações, mas está à disposição para explicá-las, e que a indicação da emenda não dá a ele poder de executar o dinheiro, ou seja, né, de dizer para onde o dinheiro vai, quem deve ser contratado, etc. e tal. Está aqui, então, o registro do que foi dito ontem. Eu vou procurar novamente a assessoria para a gente entender se algo muda. Mas uma das linhas, Marina, da suspeita é essa, de que dinheiro de emenda que foi usado para eleger pessoas e levar para prefeituras, 50 prefeituras estão sob investigação, tá? De alguma forma foram afetadas por esse esquema. Esse dinheiro teria, inclusive, sido usado para irrigar contratos com o crime organizado, que, como a gente acabou de mostrar aqui em São Paulo, com o Arco Verde, também está infiltrado na prestação de serviço público, como o caso de 2 operadoras de ônibus. O que essa investigação começou a apurar? Primeiro, ela nasce ali no ano passado, no contexto das eleições municipais. A Polícia Federal, no Ceará, abre um inquérito para apurar um grupo que estava fraudando licitações e cooptando prefeituras, por meio de caixa 2, superfaturamento, fazendo caixa para políticos. A partir daí, a Polícia Federal quebra o sigilo dessas pessoas investigadas e chega em conversas entre assessores e pessoas próximas do deputado federal Júnior Mano, do PSB do Ceará, e pessoas que eram do esquema, né? Então, nessas conversas, segundo a polícia, eles falavam abertamente sobre cobrança de propina. O que a polícia diz? É que o Júnior Mano, abre aspas, foi figura estruturante de uma organização criminosa que praticou os desvios, e a polícia diz, abre aspas, que a atuação do parlamentar extrapola a esfera meramente política, configurando-se como operador ativo da engrenagem criminosa. Um dos operadores desse esquema, chamado de Bebeto, né, Carlos Alberto Queiroz, falava numa das mensagens com um interlocutor ligado ao deputado chamado Adriano, possivelmente um assessor do gabinete do parlamentar, e diz o seguinte, que essas mensagens revelam, abre aspas, que o grupo autorizava a destinação das emendas, inclusive emendas de terceiros, ou seja, de outros deputados, para prefeituras previamente cooptadas, mediante a exigência de retorno financeiro da ordem de 12%. E esse retorno era chamado nas mensagens de imposto ou pedágio, ou seja, a propina tinha até um nome, Leilani. E os áudios mostram que as pessoas do grupo eram informadas em tempo real sobre a liberação dos recursos e falavam ali tranquilamente nas mensagens sobre a perspectiva de ganhos. Além das mensagens interceptadas pela Polícia Federal, também houve o depoimento de uma ex-prefeita da cidade de Canindé, no interior do Ceará, que diz que o grupo de Júnior Mano e também do Bebeto cobrava 15% para liberar emendas. Com base nessas informações da Polícia Federal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou ali uma operação de busca e apreensão que foi realizada ontem, né, contra o deputado Júnior Mano, mais 5 alvos e também foram sequestrados os valores encontrados na conta dos investigados e de empresas do esquema. Para você ter uma ideia, Leilani, segundo a Polícia Federal, entre 2023 e 2025, essas empresas suspeitas de fazerem parte do esquema movimentaram 455 milhões de reais, dos quais, sabidamente, 91 milhões vêm de emendas. Se você aplicar aí o percentual do quanto eles ganhavam, dá mais ou menos uns 10 milhões, supostamente, de recursos desviados. O deputado Júnior Mano, ele informou que ele não cometeu nenhum crime, nenhuma irregularidade, vai provar isso na justiça, né? É importante falar quem é ele. Ele foi o segundo deputado mais votado no Ceará em 2022. Ele foi eleito pelo PL, que é o Partido Liberal, e depois rompeu com o PL e hoje está afiliado no PSB. E aí, meu amigo senador Vilão Lumbre, mesmo com essa pressão toda, o aumento de deputados já está tudo certo, né? Mas é claro, meu amigo deputado Hugo nem se importa. E se o presidente não sancionar, eu promulgo em 1 minuto. Então promulga, Vilão Lumbre. E depois a gente finge que foi vontade do povo. Tô sabendo que o povo tá brabo com esse aumento de deputados, estão dizendo que é um absurdo. O povo só sabe reclamar no sofá e nas redes sociais. Enquanto isso, a gente senta, vota, distribui emendas e segue o baile. Aumentei o número de deputados, sim.
E aumentaria de novo só para ver a cara de vocês. Saudações aos ouvintes do canal Brasil Sátira do Poder. Olá, hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo numa análise que saiu no canal Sátira do Poder. O tema é aquela proposta de aumentar o número de deputados federais. E o título já diz muito, né? Mais deputados, menos esperança. A ideia aqui é explorar como essa fonte vê a coisa toda, os argumentos, o sentimento ali por trás. Vamos então analisar isso juntos. Bom, o ponto de partida que eles trazem é essa articulação, né, atribuída ao Hugo Mota e ao Davi Alcolumbre. A ideia seria aumentar as cadeiras lá na Câmara, de 513 para 531. E o material não trata isso como algo, sei lá, burocrático apenas. Pelo contrário, já joga isso contra a dificuldade do dia a dia, sabe? O preço do gás, da conta de luz. A crítica principal parece ser essa. Mais gasto público, né? Salários, as verbas de gabinete, mais assessores e quem paga é o contribuinte. Mas e o retorno disso para a população? Exato. E é interessante ver como eles abordam a justificativa, a desculpa oficial, digamos assim. Mencionam que a base seria ajustar as vagas por estado depois do censo de 2022. Isso é um fato. Só que a crítica da fonte bate exatamente na escolha de criar mais vagas. Por que não só redistribuir as 513 que já existem, né? É nesse ponto que o argumento do custo, das prioridades, ganha, assim, muita força no texto deles. E tem um outro aspecto que o material ressalta bastante, é a percepção de uma urgência muito particular para aprovar isso. Eles até citam uma frase que teria sido dita pelo Alcolumbre, algo como, se chegar às 10 eu promulgo às 10:01. Para mostrar essa pressa toda, né? E aí, claro, comparam essa agilidade com a demora em outras coisas que, segundo o texto, importam mais para o povo, tipo o piso da enfermagem, que demorou, ou a situação das escolas. A sugestão é que a prioridade ali seria outra, consolidar logo essa mudança no Congresso. E a linguagem usada ali é bem direta, né? Tem uma ironia forte, que tenta mostrar um certo distanciamento. A política vira quase um teatro e o povo seria só figurante nessa peça. E essa ideia de mais deputados, para eles, seria vendida como representatividade. Mas a análise meio que esvazia essa palavra nesse contexto. Isso. E essa imagem do teatro acaba levando a uma acusação bem pesada no material, né? A de que os políticos estariam basicamente trabalhando para si mesmos. A frase é clara: não é por você, não é por mim, é por eles. Bem taxativo. E ainda dizem que isso acontece assim, abertamente. Às claras, sem medo, sem vergonha, como se fosse normal. E quando a gente junta tudo isso, a proposta em si, a crítica ao custo, essa urgência que parece seletiva e essa linguagem do teatro, da causa própria, a gente entende o argumento central que o material quer construir, né? Que existe uma ruptura crescendo, um abismo mesmo entre o que a classe política prioriza e o que a população realmente precisa. E essa desconexão, para eles, é o que causa a tal diminuição da esperança. O cenário que eles pintam é esse conflito de agendas. De um lado, você teria um Congresso pensando em como aumentar a própria estrutura. Do outro, as pessoas preocupadas com o básico, né? Gás, luz, água. E a conclusão do material amarra isso de um jeito muito forte. Eles aumentam o número de deputados, mas diminuem a esperança de um povo que já está cansado de pagar a conta sem sentar à mesa. É uma imagem poderosa dessa separação. Então, resumindo o que essa análise nos mostrou, a gente tem a descrição de uma proposta, o aumento de deputados, que funcionam como um estopim, né? Para uma crítica bem maior sobre os custos, sobre prioridades que não batem com as da população e sobre uma forma de fazer política que, na visão dessa fonte, só olha para o próprio umbigo. O resultado disso tudo, segundo o material, seria essa descrença cada vez maior das pessoas. E o finalzinho do material também faz pensar, né? Porque não é só crítica, tem um chamado ali, mesmo que seja pro digital. Mas aí fica uma questão, né?
Que tipo de participação, além desse comentário online que eles incentivam, poderia realmente mudar esse cenário que eles mesmos diagnosticaram como tão distante? Fica a reflexão. Comente aqui embaixo, calar agora é compactuar. Você já paga tudo por mim, custa nada se inscrever no canal também, né? Vai, clica aí, faz esse favor pra democracia.